apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Irmãos, vamos à mensagem de hoje? Pegue seu caderno aí, pegue a sua Bíblia, porque eu preciso trazer para vocês o apostolado. Pegue aí o seu caderno, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta. Você que me ouve nesse CD agora, você que me ouve nesse DVD, você que me ouve pela internet também. Então, glória a Deus, digam, Abba, Pai. Nós estamos ao vivo na internet e está sendo filmado em DVD, você que me assiste, e também você que me ouve num CD. Então, como Paulo disse, faço de tudo para ver se por todos os meios possamos salvar, alguns, mas alguns que sejam de fato de verdade escolhidos e chamados por Deus. Amém? Você que me assiste, você que me ouve pela internet por CD, graça e paz. E eu te declaro debaixo da graça de Deus e debaixo desse apostolado. Seja bem-vindo, você que me assiste, ao Ministério Graça e Apostolado. Sou o apóstolo Marcos Gomes. O tema da mensagem hoje, anote aí no seu caderno: dons espirituais. 2 pontos. Não seja ignorante! Exclamação. É o tema da mensagem. Dons espirituais em maiúsculo, tá? Porque dons espirituais significa dons do Espírito Santo. Então, espirituais tem que ser em maiúsculo. O tema da mensagem: dons espirituais. 2 pontos. Não seja ignorante! Exclamação. É o tema da mensagem de hoje. Vamos lá? Começando aqui em 1 Coríntios capítulo 12. E eu quero fazer essa mensagem em um CD só, em uma parte só. Que Deus me ajude agora nessa ministração. Diga para o seu irmão: não seja ignorante sobre os dons espirituais. Você sabe que tem pessoa que fala muita besteira por não ter conhecimento, né? A pessoa não tem conhecimento, não tem revelação, e fala pelos cotovelos, como diz o outro. Então não é sábio, não é sensato falar do que você não conhece. Não é sábio, não é sensato falar do que você não entende. Então diga para o seu irmão de novo: não seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Diga para ele: não fale do que você não entende. Diga: não fale do que você não conhece. Diga para ele, porque se estiver escrito, eu creio. Nós não somos como algumas igrejas e ministérios e povos que zombam, que riem, que satirizam e que fazem piadinhas com dons espirituais. Nós não somos desse povo. Não concordamos, não apoiamos. De novo, não somos desses tipos de cristãos que sem entendimento e por ignorância e sem temor a Deus zombam, fazem piadinhas de quem fala em línguas, de quem recebe a unção, a manifestação de Deus. Então nós não somos desse tipo de pessoa. E eu quero que você também não seja desse tipo de pessoa. Para isso eu vim te ensinar dons espirituais. Não seja ignorante. 1 Coríntios capítulo 12. Vem comigo do versículo 1 em diante. 1 Coríntios 12, verso 1. Ora! Alô, quem é que está debaixo do apostolado aqui? Levante as mãos, está debaixo do apostolado.
Filma aí, Ronaldo. Quem está debaixo do apostolado? Quem está debaixo do apostolado aqui? Filma aí. Vamos comprometer essa igreja aqui. Está debaixo do apostolado mesmo? Se tiver escrito. E se Paulo disse, você crê? Então diga assim, eu estou debaixo do apostolado. Diga, se Paulo disse, eu creio. Amém. Nós não podemos ser ignorantes acerca da graça e do apostolado. Você imagina uma igreja em graça zombar dos dons espirituais? Isso não pode acontecer. Porque aquele que nos revelou a graça, ele falou, ele ensinou sobre dons espirituais. Paulo, o apóstolo dos gentios. Aquele que nos revelou a graça, que pôs o fundamento da graça, que é Cristo, ele ministrava no poder do Espírito Santo. Ele usava, ele ministrava os dons espirituais do Espírito Santo. Então, como que uma igreja em graça, um ministério em graça, um cristão em graça, um pastor em graça, como que um apóstolo em graça pode zombar, satirizar ou fazer piadinha dos dons do Espírito Santo? Se o nosso apóstolo Paulo, que pôs o fundamento, nos ensinou sobre dons espirituais. Então diga comigo, dons espirituais. Diga comigo. Diga para o seu irmão, não seja ignorante. 1 Coríntios 12, alô, e você que me assiste aqui no DVD agora, você que me ouve pela internet, sobre os dons espirituais, não seja ignorante. E pior que ignorante é ser insensato. Ou seja, ignorante é o que não tem conhecimento. Insensato é aquele que fala sem saber o que está falando. Fala sem pensar, né? Igual o papagaio. Porque o papagaio só repete, ele não pensa. O papagaio louro, ele aprende de tanto ouvir, e ele pega e começa a falar. Nem sabe o que é, mas começa a falar. Nós não podemos ser assim. Diga comigo, dons espirituais. Diga para o seu irmão, não seja ignorante. 1 Coríntios 12, versículo 1. Ora, alô, quem é que está falando aqui? O nosso apóstolo Paulo. Ora, a respeito do quê? Da predestinação? A respeito da eleição? Você crê na predestinação? É uma doutrina da graça. Você crê na eleição? É uma doutrina da graça. Você crê na pré-existência? Quem crê? É uma doutrina da graça. Você crê no ministério dos anjos? É uma doutrina da graça. Você crê que o diabo foi aniquilado? Quem crê? É uma doutrina da graça. Você crê que fomos reconciliados com Deus em Cristo? Quem crê? É uma doutrina da graça. Você crê que nós somos abençoados todas as vezes? Quem crê? É uma doutrina da graça. Você crê que nós somos batizados em Cristo? É uma doutrina da graça. Ora, a respeito dos dons espirituais, Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, ele disse, sobre esse assunto, não quero, irmãos, que estão debaixo do meu apostolado, que sejais ignorantes. Diga comigo, o meu apóstolo Paulo, o autor da sã doutrina, aquele que estabeleceu o fundamento da graça, ele não quer que eu seja ignorante sobre os dons espirituais. Quem está entendendo? As igrejas que estão ignorantes, o problema deles. Os ministérios, o problema deles entre aspas. Isso me preocupa também, porque são nossos irmãos. Mas a igreja em graça tem o apóstolo. Cada igreja em graça tem o seu apóstolo, tem o seu pastor. E então vou dormir em paz, porque Paulo diz, veja cada um como edifica. E como apóstolo dessa igreja, pastor e mestre, nessa igreja, nesse ministério, eu edifico a vida das ovelhas de Deus, como está escrito. E está escrito que sobre dons espirituais não devemos, não podemos ser ignorantes. O que é ser ignorante? Diga, não ter conhecimento. Diga, não saber nada a respeito. Ora, a respeito dos dons espirituais, circule na sua Bíblia, a respeito, sublinha, dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, verso 1. Ora, a respeito dos dons espirituais. O que quer
dizer a frase dons espirituais. Escreva no seu caderno aí, ó. Diga comigo, dons espirituais é a mesma coisa que dons do Espírito. Diga isso. Isso. Ou dons do Espírito Santo. Amém, abençoado? Então aqui em Coríntios 12, verso 1, tem um erro de ortografia. Você já achou o erro de ortografia aí? Em Coríntios 12, verso 1? Quem quer me falar aqui? Tem um erro aqui, ó. Os tradutores traduziram errado aqui. Coríntios 12, verso 1. Tem um erro de ortografia. Aqui, ó. Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais. Onde está o erro? No espirituais. Que não está em maiúsculo. E por que é um erro? Porque dons espirituais se refere aos dons do Espírito Santo. Então, se traduziram dons espirituais em minúsculo, teriam que colocar Espírito Santo em minúsculo. Porque esses dons são do Espírito Santo. Quem está entendendo? Então aqui tem um erro ortográfico de língua portuguesa. Então o correto seria o quê? A respeito dos dons espirituais em maiúsculo. Ou então, a respeito dos dons do Espírito Santo. Quem entendeu? Como dons espirituais se refere ao Espírito Santo, então, espirituais aqui teria que estar em maiúsculo, porque se refere ao Espírito Santo. Olha para mim. Os dons não são seus. Os dons não é seu. Os dons não é meu. Pastor, eu tenho vários dons. Eu sei que você tem, nós temos. Mas esses dons não são nossos. São dons do Espírito Santo, que estão em nós. Mas os dons não são nossos. Os dons são do Espírito Santo. Quem está entendendo? Portanto, não se glorie nos dons que você tem. Oh, mas eu falo em línguas. Oh, mas você viu quando eu interpretei línguas? E então eu tive uma visão, eu tive uma revelação, e eu ministrei, e o doente foi curado. Não se glorie nos dons. Diga para o seu irmão, os dons não são seus. Diga para ele, os dons são do Espírito Santo. A Bíblia diz o quê? Dons espirituais, ou dons do Espírito Santo. Então escreva no seu caderno. Dons espirituais significa dons do Espírito Santo. Quem entendeu, diga a Pai. Vamos continuar? Mas há outra, antes de ler o versículo 2, há outra interpretação também. Então olha aqui, ó. Levante um dedo e diga assim, dons espirituais. Digam, dons do Espírito. Diga, dons do Espírito Santo. Diga, ou manifestações do Espírito Santo. Ó, 4 interpretações. 4 quer dizer a mesma coisa. Diga comigo, dons espirituais, dons do Espírito, Espírito em maiúsculo. Diga, o terceiro, diga, dons do Espírito Santo. Diga, manifestações do Espírito Santo. Então a palavra aqui, a respeito dos dons espirituais, pode ficar como? A respeito dos dons do Espírito. Ou a respeito dos dons do Espírito Santo. Ou a respeito das manifestações do Espírito Santo. Dá um sinal quem está entendendo. Então escreva aí, ó. Escreva aí. Dons espirituais é a mesma coisa que manifestações do Espírito Santo. Porque o dom não é teu. O dom é do Espírito Santo. Você entendeu isso? Está claro? Então diga mais uma vez. Dons espirituais é a mesma coisa que manifestações do Espírito Santo. Agora olhe bem nos olhos do seu irmão e diga assim, ó. A respeito das manifestações do Espírito Santo, não seja ignorante. Diga para o seu irmão, não seja ignorante sobre as manifestações de Deus. Diga isso para ele. Não fale besteira. Você não entende, fica quieto. Tá bom, filha, pronto.
Não fale besteira. Você não entende sobre o assunto, fica quieto. Quem recebe essa palavra? Mas a pessoa ali caiu na unção e começou a falar. Você não entende? Fica quietinho. Vem congregar mais. Eu vou te ensinar a Bíblia. Vou te trazer o apostolado. Mas você não entende? Regra número 1. Fique quieto. Regra número 2. Não fale do que você não sabe. Regra número 3. Mantenha o temor a Deus. Porque não é porque você não entende que não está escrito. Não é porque você não entende que não é de Deus. Não é porque você nunca viu que não é verdadeiro. Só porque você nunca viu. E daí que você nunca viu? Você também nunca viu o Japão? Quem não foi no Japão nunca viu. E só porque você nunca viu, o Japão não existe? Claro que existe. Você só não viu. Porque você não viu Deus, Deus não existe? Claro que Deus existe, você só não viu. Então, primeiro, não seja ignorante sobre as manifestações. Alô? Por que eu estou ensinando isso aqui? Porque há um mover e os seus olhos verão manifestações do Espírito Santo. Diga, eu não devo ser ignorante sobre tais manifestações. Olha, é possível você ver pessoas sendo carregadas, embriagadas do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. Mas eu nunca vi isso. Então vem mais na igreja para você começar a ver. Lê mais a Bíblia, que você vai ver na Bíblia também. Onde se viu, eu nunca vi. Você nunca viu porque você não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, como é que você vai ver? Para mim, arrebatamento, visão, revelação, discernimento, línguas, interpretação, variedade. Isso para mim não é novidade. Por quê? Eu convivo com isso há mais de 12, 13, 14 anos. Afora, eu leio a Bíblia e vejo que está aqui na Bíblia. Agora, se tal crente, tal cristão, tal filho de Deus não lê a Bíblia, quase não vem na igreja. Mas o que é isso? A irmã caiu na unção, o irmão caiu na unção. Olha aquela pessoa falando uma língua que eu não entendo, o que é isso? Começou a falar lá, não entendi nada, o que é isso aí? Isso só pode ser... Diga para o seu irmão, não fale do que você não entende. Diga para ele, não fale do que você não conhece. Diga para ele, a respeito dos dons espirituais, não seja ignorante. Cuidado com a sua língua, hein? Cuidado com a sua boca, para você não falar besteira por aí. Às vezes fala besteira lá fora, e às vezes fala besteira aqui dentro do irmão. Por não ter conhecimento, por ser ignorante. Não conhece? Aguarde em Deus. Busca conhecimento. Você tem um apóstolo que vai te ensinar, vai te mostrar na Bíblia. Mas regra número 1, não seja ignorante a respeito das manifestações do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, além de habitar em você, ele é o próprio Deus. Você não pode ignorar isso. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Como você vai falar mal das coisas de Deus? Alô? Você pode falar mal das coisas de Deus? Se você não pode falar mal das coisas das pessoas, da vida alheia, como você vai falar mal das coisas de Deus? De uma manifestação de Deus? De um dom de Deus? Você pode falar? Não ouvi? Não. Diga para o seu irmão, não seja ignorante a respeito das coisas de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 1 em diante. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando ereis gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Quer dizer, a pessoa na macumba não escandalizava. A pessoa no candomblé, no saravá, não escandalizava. O preto velho, o pai de santo, dava baforada de charuto na cara da pessoa. Não escandalizava, não tinha problema nenhum. A mulher de branco rodava a baiana lá. Não tinha problema nenhum. Andava em meio da mentira, corrupção, lascívia, prostituição, adultério, obras da carne, feitiçaria. Não tinha problema nenhum. Aí às vezes essa pessoa vem para a igreja, Deus se manifesta, toca a falar besteira, começa a falar abobrinha de coisa que não entende. E Deus agora quer dar um puxão de orelha
em quem servir. Jó, deixa o Coríntios aberto. Abre em Jó, antes de Salmos. Deus vai dar um puxão de orelha em quem servir. Se for o seu caso, quem recebe? Porque se estiver escrito, Jó capítulo 38. Se estiver escrito, Deus vai dar um puxão de orelha em quem servir. A culpa não é minha, ele mandou ler esse texto. Se estiver escrito, e se Deus puxar as orelhas? Hebreus 12. Deus corrige e açoita a todos que ele recebe por filho. Quem é filho de Deus? Se é filho de Deus, levante a mão se é filho de Deus. Então diga: Senhor meu Pai, me corrija se eu estiver errado. Perdoe a minha ignorância. Diga amém. Jó 38. Deus vai puxar a orelha de quem servir. Não sei de quem, mas ele mandou ler, então ele vai puxar. Quem já achou Jó 38? Todo mundo já achou Jó 38, antes de Salmos? Por que eu vou ler Jó 38? Porque Paulo disse, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ser ignorante? É não ter conhecimento. E o pior de ser ignorante é ser insensato. Falar de uma coisa que não conhece. Falar de uma coisa que não entende. Jó 38. Lá vai o puxão de orelha de Deus para quem servir. Jó 38, verso 2. Jó 38, 2. Ô Marcos, pois não, Senhor. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Então a pessoa que não tem conhecimento, ele escurece o conselho de Deus. Ele atrapalha a direção que Deus dá. Marcos, pois não, Senhor. Quem é este, ou quem é esta, que escurece o meu conselho, a minha direção? Quem é esse que faz isso? Com palavras sem conhecimento? Então, se você vê uma manifestação de Deus, do Espírito Santo, na vida de uma pessoa, e você bate com a língua nos dentes, falando besteira, porque se você fala de uma coisa que você não conhece, está falando besteira. É ou não é verdade? Você está falando besteira, você não conhece, você não tem entendimento. Você não tem entendimento, não tem conhecimento, como você vai falar uma coisa que você não conhece? Você está falando besteira. E então Deus perguntou, quem é esse que escurece, que atrapalha a direção que eu dou para o meu povo? Quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Vamos voltar para 1 Coríntios 12. Pode fechar o Jó. Então diga comigo assim, ó: não devo falar palavras se eu não tiver conhecimento. Pode fechar o Jó. Volta para Coríntios 12. Vamos lá em Hebreus capítulo 12. Deixa só o Coríntios 12 e abra também em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A verdade é essa mesmo, pessoal. Às vezes a pessoa era do saravá da macumba, não falava nada. E às vezes a pessoa vê a manifestação de Deus em alguém, se escandaliza. Ué, isso não poderia acontecer. Então por isso aqui vocês recebem conhecimento, para que ninguém seja mais ignorante. Quem recebe essa palavra? Hebreus 12, 28. Vamos ver como é que deve ser uma igreja em graça. Vamos ver como deve ser um ministério em graça, um povo em graça. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, diga graças a Deus. Diga, eu recebi um reino que não pode ser abalado. Aí Paulo diz, Hebreus 12, 28. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Quem é que recebe a graça aí, sua vida? Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus como? Agradavelmente, como?
com reverência e como? Com santo temor. Então diga comigo, está escrito: eu devo servir a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Quem recebe esse apostolado? Diga, está escrito, Hebreus 12, 28. Eu devo servir o meu Deus, o meu Pai, o meu Criador. Eu devo servi-lo. Levante as mãos e diga, agradavelmente, com reverência e santo temor. Ó, reverência quer dizer, dá lugar, dá honra a quem tem honra. Reverência e santo temor. É Deus que está no nosso meio. Santo temor. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Ah, papai. Diga para o seu irmão, não brinque com as coisas de Deus. Diga para o seu irmão, não zombe das coisas de Deus. Diga para o seu irmão, não faça piadinha das coisas de Deus. Diga para o seu irmão, não seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Hebreus 12, 28 diz o quê? Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Dons espirituais faz parte da graça. Paulo disse, retenhamos a graça. Predestinação faz parte da graça de Deus. Eleição faz parte da graça de Deus. Pré-existência faz parte da graça de Deus. O ministério dos anjos faz parte da graça de Deus. A santificação em Cristo, o batismo em Cristo, a justificação, o diabo ser aniquilado, tudo isso faz parte da graça de Deus. Só que tem uma coisa que também faz parte da graça de Deus. E Paulo deixou claro. Os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo também fazem parte da graça de Deus. E Hebreus 12, 28, Paulo diz, retenha a graça firmemente, pela qual você serve a Deus, com reverência e santo temor. Diga, por quê, pastor? Hebreus 12, 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Em outras palavras, de Deus não se zomba. Diga para o seu irmão, de Deus não se zomba. Então volte para Coríntios 12. Pode fechar o Hebreus. Como de Deus não se zomba, por isso que Paulo disse, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Porque o que o ignorante faz? Faz piadinha, faz brincadeirinha de mau gosto, sátiras. O ignorante faz isso. Ele não conhece. E todo ignorante é insensato. Coríntios 12, versículo 3. Vamos lá. Vem comigo, igreja. Coríntios 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender. O que Paulo quer mesmo? Nos fazer? O que Paulo quer mesmo? Nos fazer. Diga comigo, compreender o que, pastor? Verso 3. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ou quer dizer, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Por isso que nessa igreja, você que me assiste aqui, por isso que nessa igreja, eu não batizo os gentios em águas. Por quê? Efésios 2,8. Os gentios eleitos, predestinados, escolhidos, eles já são salvos. Efésios 2,8. São salvos pela graça de Deus. E se são salvos pela graça de Deus, ninguém pode ser salvo sem ter o Espírito Santo. Então eles têm o Espírito Santo. E o que prova
que eles têm o Espírito Santo? A confissão. Então eu vou fazer uma prova agora se vocês têm o Espírito Santo. Será que vocês têm o Espírito Santo? Não sei. Suponha que eu não saiba. Vou fazer uma prova já. Se você tiver o Espírito Santo, eu vou saber. Se você não conseguir falar, então você não tem o Espírito de Deus dentro de você. Paulo diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Se uma pessoa, homem ou mulher, confessa com a boca que Jesus é o Senhor da vida dele, isso prova que ele já tem o Espírito Santo. E se ele tem o Espírito Santo, ele já é salvo pela graça. Se é salvo pela graça, não precisa batizá-lo. E vamos fazer a prova já. Também saber se você tem mesmo o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo dentro de você, você vai conseguir falar: Jesus Cristo é o Senhor. Vamos lá? Eu quero ver vocês falando. Eu quero ver quem é que tem o Espírito Santo aqui. Vou levar você. 1, 2, 3. Deixa mais claro que você tem o Espírito Santo. Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus Cristo é o Senhor. Pelo que está escrito, você falou isso pelo Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, no mínimo você é salvo. É abençoado. É justificado. É perdoado, é santificado, é perfeito em Cristo. Você tem o Espírito Santo. Como que alguém vai ter o Espírito Santo e vai para o inferno? Não, vamos batizar ele para que ele não vá para o inferno. Alô, mas ele tem o Espírito Santo. Então, Coríntios 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender isso. Diga comigo, Paulo quer que eu compreenda isso. Compreender o quê? Diga comigo, que aquele que fala que Jesus Cristo é o seu Senhor é porque ele tem o Espírito Santo. Diga, senão ele não conseguiria falar isso. Esse é um sinal de quem é ovelha. O bode, Salmo 58, verso 3. O bode nasce desviado desde o ventre. Romanos 9. Nascido para a perdição. Ele nasce, cresce, vive e morre e não confessa que Jesus é o Senhor da vida dele. Ele não crê que Jesus é o Senhor da vida dele. Por quê? Romanos 8, 9. Porque aquele que não tem o Espírito Santo, Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui na terra só tem dois tipos de pessoas: os que têm o Espírito Santo e os que não têm. Os que têm não precisam fazer campanhas para buscar, porque já tem. E os que não têm, mesmo que fizesse, não tem como, porque tudo já está consumado. Quem é ovelha, quem é bode. E glória a Deus que vocês são ovelhas. Quem recebe? Se são ovelhas, já tem o Espírito Santo dentro de vocês. E além do mais, aqui não é lugar de bode. Além do mais, aqui não é lugar de bode. Quem recebe? Diga comigo, aqui é lugar de ovelha. De chamados, escolhidos e predestinados por Deus. Diga para o seu irmão, aqui não é lugar de bode. Diga que é lugar de ovelha. Se tem ovelha aqui, aplaude ao Senhor. Qual o tema da mensagem? Dons espirituais. Qual o tema da mensagem? Dons espirituais. Não seja ignorante. Versículo 4. Coríntios 12, verso 4. A diversidade de dons. Circule aí. Dons. No plural. Um pastor, um apóstolo, um presbítero, um diácono, um missionário, um evangelista, profeta, uma igreja, um ministério, um povo, tem que ser muito chucro, muito ignorante, para não crer em dons espirituais. Tem que ser muito ignorante.
Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto. Quem recebe? Paulo disse, vocês entendem que são salvos. Quem entende? Vocês entendem que foram reconciliados com Deus. Quem entende? Paulo diz, vocês entendem que são abençoados de todas as bênçãos. Quem entende? Paulo diz, vocês entendem que o diabo foi aniquilado. Quem entende? Ora, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre assuntos dons espirituais. Eu quero vos fazer compreender. Vocês têm que entender também. Faz parte da graça. Dá um sinal quem está entendendo. Diga, papai. Verso 4. A diversidade. Diversidade significa variedade, vários, diversos. A diversidade de dons. Diga comigo. Mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. E há diversidade de ministérios. Circule, ministérios. Circule, ministérios. Há diversidade de ministérios. Diga comigo, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. E há diversidade de operações. Circule, operações. Verso 4, circule dons. Verso 5, circule ministérios. Veja tudo no plural. Verso 6, circule operações. Diga comigo, há vários dons, vários ministérios e várias operações. Diga, o Espírito é o mesmo. Diga, o Senhor é o mesmo. Diga, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É que é Então, você que me assiste, você na igreja, você que já falou mal dos dons, que fez piadinha, que fez gracinha, fez brincadeirinha. Então, se você fizer piadinha, gracinha, brincadeirinha, sátiras, olhar com desdém, desfazer, você está desfazendo, você está fazendo brincadeirinha com as operações de Deus, que opera, ó o verso 6, que opera tudo em todos. Você não pode fazer brincadeirinha das manifestações de Deus. Você não pode desprezar. Você não pode fazer piadinha. Você não pode satirizar. Você não pode fazer isso nunca. Versículo 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Se você fizer piadinha, brincadeirinha, você está fazendo brincadeirinha, piadinha com a operação de Deus no meio da sua igreja, do seu corpo. Diga para o seu irmão, você não deve fazer isso. Diga, porque de Deus não se zomba. Me dá um sinal quem está mantendo o temor a Deus, quem tem o temor. Alô, quem respeita a Deus. Oh, pastor, eu tenho um respeito por Deus. Mas agora tem que ter respeito. É na manifestação. Respeito de boca não adianta nada. É na manifestação. Ah, pastor, mas Deus não está lá no céu? Não, vamos melhorar. Pastor, mas Deus não habita em nós? Vamos melhorar também. Ah, pastor, mas Deus se manifesta. Isso não era na lei? Que ele abriu o mar vermelho, mas Deus se manifesta ainda? Vamos ver, se estiver escrito. Coríntios 12, versículo 7. Circule a manifestação. Circule a manifestação. A manifestação do homem. A manifestação de quem? Do Espírito. Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Então, o Espírito maiúsculo é o próprio Deus. Porque no verso 6 diz que é Deus que opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação de quem mesmo? Então vamos completar. Diga Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga, manifestação. Mas no versículo 4 também está escrito manifestação. Só que em outras palavras. Qual a palavra que está no versículo 4 que pode ser trocada pela palavra do verso 7, manifestação? Qual que é a palavra do verso 4? Dons. Está vendo? Tem pessoa aprendendo já. Qual a palavra? Dons. Então,
Como ficaria o versículo 4? A diversidade de, verso 7, manifestações de quem? Do Espírito. Porque dons, dons e manifestações é a mesma coisa. Por isso que em Coríntios 12, verso 1, eu já te dei a interpretação, verso 1, ó, a respeito dos dons espirituais, é uma. Segunda, a respeito dos dons do Espírito Santo, é outra. Terceira, a respeito das manifestações do Espírito Santo. Não, senão quem está entendendo vai me dormir em paz, livre de má consciência. Versículo 7, vou parar no verso 11, hein? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 8. Não, antes do verso 8, deixa eu falar uma frase. Então o versículo 7 deixa claro, porque se estiver escrito, o verso 7 deixa claro que o Espírito Santo se manifesta. Primeiro, ninguém pode impedir isso. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. E Isaías 43, 13, Deus disse, operando eu. Isaías 43, 13, Deus diz, operando eu. Isaías 46, versículo 10, Deus disse, farei toda a minha vontade. Quem recebe? Jó 42, verso 2, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Deus faz o que quer fazer, meu irmão. Põe no seu lugar. Coríntios 12, verso 7. Alô? Quem é que está escrevendo isso aqui? O apóstolo? Paulo. O apóstolo dos gentios. E o que nós somos? Gentios. E estamos debaixo do seu apostolado. E ele está dizendo aqui, ó, verso 7. A manifestação do Espírito. Diga comigo. A manifestação do Espírito. Diga para o seu irmão. Isso quer dizer que o Espírito Santo se manifesta. Diga para ele, e se está escrito eu creio. Amém? Verso 8. Alô, aqui já vem as manifestações. Diga, dons espirituais são manifestações do Espírito Santo. Então o nosso apóstolo Paulo deu alguns exemplos. Alô? E se tiver escrito os exemplos, ele deu exemplos de manifestações. Olha o verso 8. Há um pelo mesmo homem. Pelo mesmo o quê? Espírito. Por que pelo Espírito, hein? Porque no verso 7, quem é que se manifesta no verso 7? É o Espírito. Ora, então se é o Espírito que se manifesta no verso 7, há um pelo mesmo Espírito. No verso 8. Verso 8. A um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, que é um dom do Espírito Santo. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Algumas Bíblias dizem palavra do conhecimento, que é um dom do Espírito Santo. Hoje eu não vim explicar sobre os dons, tá? Só vim falar sobre eles. Verso 9. A outro, pelo mesmo Espírito. Maiores detalhes sobre explicações de cada dom espiritual, você que me assiste ou me ouve na internet ou por um CD, entre no nosso site www.graçaeapostolado.com.br. Entra no nosso site e baixa a apostila Graça, os dons espirituais. Vocês aqui na igreja, você que me assiste, você na internet, você pelo CD, entra no nosso site, no link apostilas e baixe a apostila Graça, os dons espirituais. É de graça. Lá eu ensino cada dom, tintim por tintim. Hoje eu não tenho tempo de fazer isso. Mas é uma apostila só sobre dons e manifestação do Espírito Santo. Amém? Então, a vocês aqui da igreja, que me assistem em DVD, ou que me ouvem na internet ou em CD, entre no nosso site, entre no link apostilas e baixe para você, ou estude lá mesmo pelo site, a apostila Graça, os dons espirituais. Versículo 9. Coríntios 12, 9. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. Então, essa fé não é a fé de Romanos 12, 3, que nos foi imputada, que temos uma medida de fé. Essa não é essa fé. Essa é um outro tipo de fé. É a fé, dom do Espírito Santo, que é uma manifestação. Você não pode esquecer do verso 7, hein?
Olha o versículo 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Mas isso é dado através de uma manifestação de quem? Verso 7, do Espírito. Toda a raiz está no verso 7. O ponto de partida está no versículo 7. A revelação. Diga comigo, a manifestação do Espírito. Então no verso 8, a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ou a palavra da ciência, a mesma coisa. Verso 9. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Verso 10. A outro, a operação de milagres. O que Paulo está fazendo aqui, hein? Diga, Paulo está nos ensinando que o Espírito Santo se manifesta. Diga, o Espírito Santo tem dons. Diga, manifestações. Diga, e o Espírito Santo? Paulo disse, em Coríntios 12, verso 7. O Espírito Santo se manifesta a cada um naquilo que lhe for útil. Diga, Senhor, eu recebo. Diga, eu estou debaixo do apostolado. Dá um sinal quem está entendendo. Diga para o seu irmão, você não pode ignorar isso. O que Paulo disse no verso 1? Diga para o seu irmão, não seja ignorante a respeito desse assunto. Fala para o seu irmão, busque conhecimento. Versículo 9. Não, verso 10. Coríntios 12, 10. A outro a operação de milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos não é para você discernir se uma pessoa tem demônio ou se não tem. Os pregadores da lei fazem isso. Na Universal, na Quadrangular, na Assembleia de Deus, Deus é amor. Eles pensam que discernir espíritos é ver se a pessoa tem ou não tem um demônio. Não é isso. Discernimento de espírito não é isso. Espíritos aqui no contexto significa pregadores. Para você discernir se tal pregador é um homem de Deus ou não é. Se é um pastor ou um falso pastor. Se é um apóstolo ou um falso apóstolo. Se é um profeta ou um falso profeta. Então, espíritos na Bíblia aqui significa apóstolos, pastores, pregadores, evangelistas, obreiros. Então, discernimento de espíritos é discernir se tal homem é de Deus ou não. Dá um sinal que entendeu. É isso que é discernimento de espíritos, tá? Versículo 10. Há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas. Está vendo? Então diga comigo, falar em línguas é um dom do Espírito Santo que habita em mim. Diga, eu posso falar em línguas quando o Espírito Santo se manifesta em mim com esse dom. Diga para o seu irmão, o dom é do Espírito Santo. Diga, mas o Espírito Santo habita em mim. Diga, se ele se manifestar em mim com esse dom, eu falo em línguas. Pela manifestação do Espírito Santo, a palavra de Deus. É simples, é só ver o que está escrito. Agora aquele ministério de Miami lá, do homem que diz que é a besta, fica fazendo piadinha com quem fala em línguas. Então, pelo que Paulo está dizendo, ele é um ignorante. Ele não pode fazer piadinha, sátira, brincadeirinha com quem fala em línguas. E diz que está debaixo do apostolado, hein? Agora ficou ruim, hein? Como uma pessoa diz que está debaixo do apostolado de Paulo, fazendo piadinha com coisa que Paulo ensinou. Dá um sinal que está entendendo. Ficou ruim agora, hein? Coríntios 12, versículo 10. Há outro variedade de línguas e há outro interpretação de línguas. Diga, que também é um dom do Espírito Santo. E para terminar essa mensagem e essa reunião, fiquem todos de pé, vamos ler o versículo 11. De pé, com reverência e santo temor. Coríntios 12, versículo 11. Digam todos comigo. Mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas.
distribuindo particularmente a cada um como quer. Vocês entenderam? Então nós, Igreja em Graça, que estamos debaixo, que recebemos a graça e o apostolado, não podemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. Me levante a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Quem entendeu o que Deus falou nessa noite? Você entendeu o que Deus falou? Versículo 11, para terminar o verso 11. Diga bem forte. Mais um só. E o mesmo Espírito. Alô, o que o Espírito faz? Opera. Se tiver escrito, o que o Espírito faz? Agora, se o homem de Miami não crê na Bíblia, eu não posso fazer nada. Ou ele ou quem no mundo não crer. Está escrito que o Espírito Santo opera. O que significa opera? Versículo 7. Significa que o Espírito Santo se manifesta. E se está escrito, então diga assim: Senhor Jesus, de fato e de verdade, eu recebo a graça e o apostolado. Diga amém. Alô, você pode mudar o que está escrito? Você não pode mudar o que está escrito. Por isso que eu pergunto se estiver escrito. Bem forte para terminar. Diga um só. Diga um só. E o mesmo Espírito. Diga, o Espírito é o mesmo. Diga, ele opera todas essas coisas. Todos esses dons espirituais. Distribuindo particularmente a cada um como quer. Diga, Deus faz como Ele quer. Quem concorda, diga: Senhor Jesus, eu creio na sua palavra. Eu creio no que está escrito. Eu recebo a sua graça. Eu recebo esse apostolado do apóstolo que o Senhor me enviou. O apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo, nesta noite me ensinou a não ser ignorante sobre os dons espirituais, sobre as manifestações de Deus. Eu aprendi que o Espírito Santo se manifesta. Os dons espirituais são de Deus. São manifestações do Espírito Santo. Senhor Jesus, esta é a minha confissão. Se está escrito, eu creio. Eu recebo a sua palavra em minha vida. Eu recebo a graça com reverência e santo temor. Larguem a Bíblia e aplaudem a Deus. Com reverência e santo temor. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Abba Pai. Maravilha, abençoado. Senhor Jesus, eu declaro que os teus anjos levarão este povo em paz, cada um para o seu lugar. Seja longe, seja perto. Seja de carro, seja a pé, seja de ônibus. Eu declaro que os anjos te levarão em paz. E por isso nenhum mal sucederá. Nem praga alguma chegará em sua vida. Que caiam 1000 ao seu lado e 1000 à sua direita. Contanto que você não seja atingido, dou ordem aos teus anjos para que te guarde e te livre de todo mal. Para que você não tropece no seu caminho. Eu declaro você reinando em vida, debaixo desta graça e deste apostolado. E com orgulho eu digo diante de Deus e diante de vocês: eu sou o seu pastor. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Eu sou o seu pastor. Eu quero cuidar de você, como Deus cuida de mim. Eu sou o seu apóstolo, o apóstolo de edificação. Para mim, vocês são como minhas filhas, meus filhos. O amor que eu tenho por vocês é um amor verdadeiro, genuíno, de não permitir que vocês sejam enganados por falso profeta, por falso Cristo, por falsos apóstolos, por falsos pastores, por falsas igrejas, falsas graças, falsos apostolados. Eu oro para que tenham olhos iluminados e compreendam este evangelho que eu prego. Que se tiver escrito, e está, eu creio. Vão em paz, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amanhã, Hebreus 3:7.
Quando eu subi para me trocar de roupa, eu deixei o texto com vocês. Hebreus 3,7. Se você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Há um mover. Amanhã aqui, 7:30 da noite. Venha provar. Pague o preço. Vem de longe, vem de perto, vem de carro, vem de a pé, vem de avião. Pague o preço. Vem aqui ver o que está acontecendo aqui de segunda-feira. E você, profetizando, nunca mais será o mesmo. Graça e paz a todos vocês. Vamos para os anjos de Deus. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.